Nós estamos aqui por tua causa, cremos no poder do teu evangelho, cremos no poder da tua palavra, e por isso nós temos sim motivos de nos alegrarmos na tua presença, em nome de Jesus, aleluia, amém. Estamos na rede de jovens, eu convido você a abrir a palavra de Deus, abre a palavra de Deus junto comigo, né? No livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Jesus é maravilhoso, amém? Lucas 19, do versículo 2 adiante. Nós vamos ler uma passagem na Bíblia que é conhecida de muitos, né? Diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo passar, porque ali Jesus passaria. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele hospedara com alguém que era pecador, né? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado alguém, né, retribuo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que a gente analisa ao ler essa passagem é que a gente percebe alguém que decidiu na trajetória da sua vida parar um pouco e entender para onde ele estava indo. A palavra nos fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era rico, irmãos. Zaqueu, ele era alguém conhecido na sociedade. Zaqueu, ele tinha um nome muito famoso na sociedade. Era alguém de grande importância. Ele fazia parte de um estabelecimento, de uma organização muito importante na sociedade, que era a coleta dos impostos daquela época. E o que a gente percebe que certa vez, eu creio comigo, eu imagino isso, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Zaqueu ele deve ter acordado e pensado: já estou cansado de viver isso e eu preciso buscar algo novo para mim. Eu preciso encontrar algo que venha saciar o vazio que está dentro de mim. E a palavra de Deus nos fala que Zaqueu ele decide no seu íntimo encontrar Jesus. No versículo 3 fala: procurava ver quem era Jesus. Algo que nós precisamos ter em nós e precisamos exercer todos os dias, irmãos, é procurarmos ver quem é Jesus, procurarmos saber quem é Jesus, procurarmos entender o propósito dele para mim e para a sua vida, para os teus negócios. Porque a moral de tudo não é viver apenas por viver. A moral de tudo é entendermos o porquê estamos vivendo aqui na terra, o porquê que estamos passando por certos processos, e que esses processos de fato venham nos aproximar de Jesus, venha despertar em nós, despertar dentro do nosso íntimo o desejo de procurar ver quem é Jesus. Zaqueu então ele decide procurar, entender e saber quem era Jesus. Mas todas as vezes que nós colocamos esse sentimento ativo dentro de nós, quando nós colocamos esse desejo ativado dentro de nós, e quando nós vamos colocar ele em ação, entenda o que eu vou falar para você: sempre vai surgir obstáculos, sempre haverá obstáculos. A partir do momento que você decide falar: a partir de hoje eu vou buscar Jesus, acredite no que eu estou falando para você, vai ter obstáculos. Mas a palavra nos fala que Zaqueu ele percebeu que havia um obstáculo que poderia bloquear ele de encontrar Jesus, de ter acesso a Jesus. O bloqueio que poderia impedir ele de encontrar com Jesus era a sua altura.
Porque naquela época, Jesus aonde passava, irmãos, era multidão e multidão de pessoas ao seu redor, e para alguém chegar até Jesus era difícil, meu querido. Era necessário muito esforço físico, muita persistência, porque não era, vou entrar aqui no meio da multidão, hoje eu vou encontrar Jesus. Não era apenas assim. Era necessário você andar dias e dias, até você encontrar uma oportunidade de ir lá conversar com Ele, uma oportunidade de ir lá aproximar dEle, tocar nele. E a palavra de Deus nos fala que Zaqueu, mesmo vendo essa fragilidade, mesmo vendo essa limitação física que ele tinha, ele decidiu, ousou na verdade, né? Ele ousou fazer algo que chamaria a atenção de Jesus. A palavra de Deus nos fala que Zaqueu então ele decide, por meio do seu desejo de ter um encontro com Jesus, de conhecer Jesus, ele decide subir em uma árvore, a fim de ver Jesus passar. A palavra de Deus fala que ele estava a fim de ver Jesus passar por ali, porque ele sabia que Jesus ia passar naquele caminho, ia passar naquela estrada, ia passar naquela direção. Ele corre e sobe em uma árvore. E a pergunta que fica para mim e para você é: quais têm sido os nossos desejos a tal ponto de criar coisas que chamem a atenção de Jesus? O quanto eu e você temos sido, irmãos, ousados para atrair a atenção de Jesus? Porque o que a gente entende aqui era alguém que estava limitado, alguém que estava já decepcionado com a vida que tinha, alguém que já estava cansado daquela rotina, alguém que já não queria mais viver aquilo, mas queria algo além. E esse algo além era conhecer Jesus. A palavra de Deus nos fala que aí Jesus foi passando por lá, irmãos. E Jesus sempre está passando, irmãos, no cenário da nossa vida. Sempre Ele passa. Você pode estar no deserto, Ele vai estar lá. De alguma forma Ele vai tentar chamar a sua atenção. De alguma forma Ele vai tentar atrair o teu coração. Se você está passando por dificuldades, Jesus está acessível para você. Basta você usar a sua fé nessa noite. E para mim e para você, jovem que está ouvindo essa palavra, para a sua família, eu quero dizer para você: nós precisamos ser ousados. Porque Zaqueu estava diante de alguém que era o maior transformador de vidas naquela época. E hoje eu e você estamos diante de Jesus, que continua sendo o maior transformador de vidas na nossa época, entende? E daqui a anos e anos à frente, futuramente, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família, os nossos parentes que ainda virão, continuarão estando diante do maior transformador de vidas, Jesus. Sabe por quê? Porque Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele ainda continua sendo o mesmo. A palavra de Deus fala que Ele continua sendo e Ele será aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será o poderoso, Jesus, o Filho do poderoso Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que no nosso cenário sempre tem as limitações, sempre haverá as dificuldades, sempre haverá os bloqueios tentando nos paralisar, tentando nos amedrontar, a voz do opressor dizendo para você, saber disso? Nesses dias muitas pessoas estão passando por momentos complicados. Se você não tomar cuidado, se você não exercer a sua fé em Deus, é perigoso você perder o brilho do Espírito que há. Eu chamo você a entender que nós precisamos chamar Jesus para o cenário da nossa vida. Zaqueu, ele foi esperto, irmãos. Pensa bem. Ele correu, subiu em cima de uma árvore e falou: vai passar por aqui, eu tenho que ficar aqui. Não sei quantas horas ele ficou lá esperando Jesus passar, mas dentro do seu coração havia uma esperança e havia uma certeza: Ele vai passar aqui. Ele está passando aí na sua casa nessa hora, irmãos.
Ele está passando aí dentro do seu lar, dentro do seu quarto, na sua sala, na cozinha, onde você estiver escutando essa palavra. Jesus está aí presente e Ele está te chamando. Ele está te chamando para um propósito eterno com Ele. Mas ouse a sua fé em relação a ter um encontro real com Ele. Zaqueu, então, naquele momento a palavra de Deus nos fala que Zaqueu, naquela árvore, Jesus foi passando. Quando Jesus passa, ele percebe. Sempre é assim, né, irmãos? Uma coisa que eu quero falar para mim e para você é: quando ousamos chamar a atenção de Jesus, Ele sempre percebe. Porque não é o grau, não é as nossas muitas riquezas, não é o nosso muito conhecimento, nada disso importa. No nosso cenário da nossa vida com Ele, o que importa é se da maneira correta estamos atraindo Ele para a nossa vida. Só existe uma maneira correta de atrair Jesus para a sua vida, irmãos. É decidindo amar o Evangelho. É decidindo amar a palavra dEle. É decidindo guardar os mandamentos dEle dentro de você. É decidindo deixar com que a verdade dEle te liberte, te transforme, te leve a um novo patamar. Um patamar de graça, um patamar de entendimento do propósito que Ele sempre teve, que Ele sempre criou para você. Jesus ainda continua sendo o maior transformador de vidas. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 4, nos fala de Jesus passando por outro cenário de alguém que estava totalmente frustrada, que era a mulher samaritana. Aquela mulher já havia se decepcionado sentimentalmente, era uma mulher totalmente frustrada, era uma mulher totalmente depressiva, era uma mulher que não tinha expectativa nenhuma de vida, era uma mulher que até mesmo para sonhar, acredito eu que ela nem sonhava mais. Era uma mulher que estava isolada da sociedade, não porque a sociedade queria, mas porque ela mesma decidiu. E a palavra de Deus nos fala que ela foi meio-dia buscar água. Não era de costume ninguém buscar água meio-dia em uma fonte, irmãos. Ela estava passando por um cenário complicado em sua vida. E naquele cenário aparece alguém que é o maior transformador de vidas: Jesus. Jesus aparece, Jesus estava sentado ali. Quando ela chega, a palavra de Deus nos fala que ela faz todo aquele cortejo, né, de pegar a água e tal. E Jesus fala para ela que Ele era a fonte inesgotável. Resumindo a história, irmãos, Jesus é a fonte inesgotável. Dele jorra água que pode purificar os teus pecados. Dele jorra a transformação que pode transformar o seu lar. Dele jorra a transformação que pode transformar a tua mentalidade, transformar o teu casamento, transformar a tua convivência com os teus pais, jovem. Entende isso? Dele jorra a água pura que pode fazer você voltar a sonhar. Jesus ainda continua sendo o maior transformador de vidas. Naquele dia aquela mulher tem um encontro com o maior homem, o maior transformador de vidas, Jesus. E a vida dela é transformada a tal ponto de toda a sua cidade testemunhar a transformação que houve na vida dela. Quando nós ousamos atrair a atenção de Jesus, Ele sempre aparece. E o que eu chamo você hoje é: decida atrair a presença de Jesus. Quantos e quantos homens e mulheres que no Novo Testamento foram transformados, foram curados, foram totalmente libertos pelo poder da palavra que havia no falar de Jesus. O nome dele há poder, por isso que ele é o maior transformador de vidas, porque a palavra que sai dele é poderosa. E essa mesma palavra que sai dele ainda continua ecoando nas cidades, nas famílias, nas casas. Jesus ainda continua querendo transformar vidas, irmãos. Ele ainda continua deixando as 99, entendeu? Em um local seguro, porque ele não é aquele que abandona as suas ovelhas de maneira alguma. Ele ainda continua deixando as 99
e indo buscar aquela que está perdida. Talvez hoje você está nessa situação. Talvez hoje você se encontre totalmente desligado, sabe, do reino. Sabe aquela sensação de você estar em casa e parece estar tudo desconectado. Se você ouve uma palavra, você sente saudade de Jesus. Se você ouve um hino, você sente aquela paixão querendo arder dentro do seu coração para voltar para os pés de Jesus. Sabe o que é isso? É saudade. Saudade de um lugar aonde você esteve com Ele. Da mesma forma que a mulher samaritana, Zaqueu, os discípulos de Jesus, tantas e tantas pessoas foram transformadas, Deus ainda continua, Jesus ainda continua nos chamando para esse ambiente onde Ele vai nos transformar. Jesus ainda continua sendo, irmãos, o maior transformador de vidas. Se você crê que Ele é o maior transformador de vida, aí na sua casa fala: Jesus, eu creio. Eu creio que essa situação que eu estou passando, ela é fichinha para ti, sabe? Nas mãos dele está o controle de todas as coisas, irmãos. Mas para que a sua situação esteja no controle dele, você tem que colocar nas mãos dele. É por isso que muitas pessoas falam: ah, mas Jesus esqueceu de mim, estou passando por isso e por aquilo. Mas muitas das vezes está passando por aquela dificuldade, por quê? Porque decidiu criar o seu próprio destino, entendeu? Assim como Zaqueu estava, irmãos. Mas Zaqueu, no meio da mesma forma que Zaqueu tomou a atitude de ousar chamar a atenção de Jesus, eu e você também precisamos disso. Precisamos nos recorrer para aquele que sempre está disponível, para aquele que sempre ama os teus, para aquele que sempre deseja com que o homem esteja próximo a ele. A palavra de Deus nos fala de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que viveu grandes momentos ilustres, irmãos, um homem que viveu grandes momentos de vitória, um homem que tinha um currículo impecável, entende? Mas a palavra de Deus nos fala também que esse mesmo homem, ele cai, ele se afasta do propósito que Deus tinha para ele. Ele decide criar a sua própria rota, ele decide andar pelos seus próprios caminhos, ele decide dar ouvido à voz do pecado, à voz do inimigo, à voz daquele que engana, e ele perde, entende? Mas a palavra de Deus também fala que esse mesmo homem, que ganhou grandes e grandes guerras, esse mesmo homem que caiu, pecou, ele coloca no seu coração o desejo de voltar para o propósito de Deus. E o que é a moral da nossa história, da nossa vida, da nossa vida aqui, irmãos, da nossa trajetória aqui na terra, não é quantas vezes você falhou, não é quantas vezes você pecou, é quantas vezes você falou: Jesus, eu preciso de ti, me ajude nessa caminhada, segure minhas mãos, Jesus, eu preciso romper, entende? Talvez você do outro lado está nesse mesmo sentimento: ah, eu preciso romper, eu preciso conquistar, eu preciso voltar para os pés de Jesus, eu preciso voltar para o Evangelho, o verdadeiro Evangelho da palavra, daquele que continua sendo o maior transformador de vidas. Eu preciso abraçar novamente, eu preciso voltar para o rebanho das 99. Eu preciso voltar. E eu convido você a voltar, irmãos. Volte o quanto é antes. Cada dia que passa, as coisas têm piorado, irmãos. Isso não é porque não está escrito na Bíblia. A Bíblia fala de tudo, irmãos. A Bíblia fala de todas as tribulações, de todos os acontecimentos que está passando e que ainda vai passar. Se você acha que está difícil, as coisas vão complicar mais ainda. Não é porque eu desejo isso, é porque a palavra de Deus fala isso. O fim dos tempos, irmãos, está próximo. O que Deus quer que eu e você tomamos uma decisão de voltar para os pés dele, de ousar atrair a atenção dele para as nossas vidas. Para quê?
para que essas tribulações não roubem a nossa fé. Porque embora essas tribulações virão, elas estão acontecendo, se você estiver com Deus, Deus vai te fortalecer, Deus vai encher o teu coração de esperança. Amém? Eu convido você, onde você estiver nessa hora, vamos orar, amém? Quero orar junto com você nessa noite. Creia nessa palavra, irmãos, essa palavra de Jesus, a palavra daquele que continua sendo o maior transformador de vidas, Jesus Cristo. Faça como Zaqueu, queira ir além do que as pessoas vão falar, além do que as pessoas vão julgar. O sentimento que está dentro do seu coração é: será que essa minha atitude vai atrair a presença dele? Vai atrair a atenção dele? Vai atrair ele para minha casa? Porque foi isso que aconteceu com Zaqueu. A atitude dele de atrair Jesus fez com que Jesus fosse lá para dentro da sua casa. Eu convido você nessa hora a orar junto comigo. Ore com fé, ore com a certeza de que você realmente precisa dele. Espírito Santo, obrigado por esta palavra, Jesus. Obrigado por ser e continuar sendo o maior transformador de vidas. Obrigado porque em Ti nós temos a certeza de que nós de maneira alguma seremos abandonados. Em Ti nós temos a convicção, Deus, de que as tribulações não ofuscarão a nossa fé. Em Ti nós temos, Deus, a plena certeza de que seremos fortalecidos nos momentos difíceis, porque cremos no propósito que o Senhor tem para nós. Eu oro nessa hora, Deus, por esta pessoa que está do outro lado, Deus, com o coração queimando, o coração ardendo, para voltar para os Teus caminhos. Em nome de Jesus, Deus, encha ela de amor pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que nenhum bloqueio, que nenhum obstáculo, que nenhuma limitação impeça ela nessa noite de ousar atrair a atenção do Senhor. E mesmo assim, como Zaqueu, Deus, seja assim também com ela, o mesmo sentimento. Que talvez aquele dia Zaqueu estava diante daquela árvore, em cima daquela árvore, e talvez muitas pessoas ignorou ele, falou: o que aquele louco está fazendo ali em cima, o que ele está querendo fazer ali? Mas a intenção do coração de Zaqueu era maior do que as pessoas estavam falando, do que as pessoas estavam criticando. Que da mesma forma seja isso dentro de nós, Deus, que possamos amar a Tua palavra, que possamos viver nos Teus caminhos, que possamos permanecer nos Teus caminhos, que possamos deixar a Tua palavra nos transformar, nos purificar e nos levar a entender que contigo sim nós estamos seguros. Em o nome de Jesus, quero profetizar sobre esta pessoa, Deus, profetizar sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, a paz do Senhor, a verdadeira paz que o mundo não pode dar, mas em Ti, aqueles que refugiam em Ti, aqueles que confiam em Ti, aqueles que se aproximam de Ti, aqueles que atraiam a Tua atenção por meio da fé, eles serão alcançados por esta verdadeira paz. E essa paz que eu profetizo sobre esta vida nessa hora, Deus, a paz e a certeza de dias melhores, porque com o Senhor nós sim temos dias melhores, com o Senhor sim nós temos momentos melhores. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Jesus, que Tu és o maior transformador de vidas. Nós cremos que Tu és o maior transformador de vidas, em nome de Jesus, amém.